Hi guys, eu sou a Teacher Eduarda e hoje a gente vai resolver mais um exercício do Enem, dessa vez uma notícia, tá? Essa é a questão 93 do Enem de 2013, então a gente tem um texto relativamente curto comparado com vários outros, né? E aqui a gente tem as questões. Vamos dar uma olhadinha então primeiro nas questões. Os noticiários destacam acontecimentos diários que são veiculados em jornal impresso, rádio, televisão e internet. Nesse texto, o acontecimento reportado é A. Então, a gente quer saber o que o texto, o que essa notícia está reportando, o que aconteceu de importante que ela está nos dizendo, né? Então, vamos lá. A ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado em Honduras. Questão da superlotação nos presídios em Honduras e na América Latina. Investigação da morte de um oficial das Nações Unidas em visita a um presídio. Conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras. Causa da morte de 12 detentos em um presídio superlotado ao norte de Honduras. Bom, a gente já vê que tem a ver, o texto a gente já sabe que tem a ver com presídio, que é em Honduras, né? E provavelmente deu alguma morte, deu algum acidente envolvendo fogo, incêndio nesse presídio. Então isso a gente já consegue saber porque todas as alternativas falam mais ou menos disso, né? Então a gente já consegue ter uma ideia do que o texto fala. Então, esse vocabulário aqui em inglês é um pouquinho mais complicado. Ele não é tão óbvio assim, não são como os outros cognatos que a gente estava vendo nas outras questões, tá? Mas vamos dar uma olhadinha. Então, a gente tem na ocorrência de um incêndio em um presídio superlotado. A gente tem, então, um fire, né? O fogo. O incêndio, a gente pode começar assim com o vocabulário como fire, ok? Depois, a gente tem a questão da superlotação. Essa superlotação a gente chama de overcrowding. Que esse daí já é um vocabulário bem mais difícil, mas agora, então, vocês já sabem o que é, né? Então, isso já dá uma ajuda. Porque essa super, né? Sempre quando a gente vai colocar uma coisa super, se tu trabalha demais, vai dizer que tu overwork, né? A gente vai colocar o over no início da palavra para dar esse super, essa coisa de demais, que não é bom. Então, a gente tem essa superlotação como o overcrowding, ok? Depois, a gente tem a investigação da morte de um oficial das Nações Unidas. Então, a gente tem United Nations, né? Que é Nações Unidas, official. Né? Acho que esse é o mais fácil de todos, United Nations Official. Né? Esse oficial que estava lá estava visitando o presídio, talvez morreu, será que morreu, não morreu? A gente não sabe, a gente não leu o texto ainda. Vamos ver a D então, né? A conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos. Então, a gente tem um número aqui, principalmente um número aqui que é importante, que ele está falando mais de 300 detentos morreram. Né? Então, a gente tem o número 300. Vamos ver se tem esse número no texto, né? E o que está ao redor desse número, o que está dizendo sobre esse número. Depois, a causa da morte de 12 detentos. Então, a gente tem 12. Então, olha só. A gente tem dois números significantes aqui. Um bem grande e um pouco menor, né? Mas vamos ver o que a gente consegue, então, achar no nosso texto. Vamos lá, aqui está então o texto. After prison blaze kills hundreds in Honduras, UN warns on overcrowding. Este é o nosso título. Então, a gente já começa ali com o overcrowding, ok? A gente já tem no título essa superlotação do presídio. Então, a gente começa a ler o texto e a gente vê ali, ó, a United Nations Human Rights Official. A gente achou que tinha, assim, um oficial das Nações Unidas. Ele morreu? Vamos dar uma olhadinha, olha só. Today called on Latin American countries to tackle the problem, blá, blá, blá. Olha só. Então, hoje ele fez alguma coisa, ou seja, ele não morreu. Ele está vivo, então, aquela alternativa que fala que está investigando a morte de um oficial das Nações Unidas não pode ser verdade, porque o cara não morreu, ele está fazendo coisas ainda, ok? Então, a gente tem ali, olha só, a gente vai ter o overcrowding de novo, mas a gente também vai ter fire. Então, a gente sabe que aconteceu o incêndio, né? A gente sabe que teve um fogo nessa prisão.
a gente continua dando uma olhadinha no texto e a gente acha aquele número ali, 300. Então, mais do que 300 prisioneiros foram reportados mortos nesse incêndio na prisão. Tá bom, a gente achou esse número 300. Depois vamos dar uma olhadinha o que está falando nas alternativas de novo sobre esse número, né? Então a gente sabe que mais do que 300 morreram nesse incêndio. A gente continua e olha, a gente acha o dozens. A gente acha a dúzia, o 12. Então olha só o que está dizendo sobre o 12. Dozens of others still missing and presumed dead. Eles não estão certos que eles estão mortos, né? Ninguém achou mais, não são exatamente 12, dúzias de prisioneiros, né? Dúzias de outras pessoas ainda estão desaparecidas. Ou seja, não tem morte dessas pessoas certeiras ainda, né? Então a gente tem o 300 e o 12. A gente achou esses dois números aqui no texto. A gente continua dando uma olhadinha, a gente vai achar o overcrowding de novo. Então, olha só. Overcrowding may have contributed to the death toll. Olha só o que é importante aqui que ele está falando. Que nessa superlotação pode ter contributed, para esse número enorme de mortes. Mas olha só, a superlotação pode ter contribuído, ela não é a causa exatamente de todas as mortes. Eles não estão afirmando isso, tá? Ele parece, olha só, com essa repetição ele parece ser o foco do texto, né? Mas a questão que é importante, ele está reportando, bom, aconteceu esse incêndio numa prisão que estava superlotada e essa superlotação pode ou não, na verdade, né? Porque eles não têm certeza, eles ainda estão investigando. We have to wait until a thorough investigation. Olha, investigação. Então, vamos ter que esperar até que a investigação seja concluída, né? Seja feita uma investigação um pouco mais detalhada sobre esse caso. Então, vamos voltar para as alternativas, é um pouquinho confuso. Vamos começar pela E, que fala dos 12, né? Ó, a causa da morte de 12 detentos em presídio superlotado ao norte de Honduras. Ele não falou que dúzias de prisioneiros morreram, né? A gente ainda não sabe o que aconteceu com eles, então não pode ser aqui, porque aqui está afirmando que os 12 morreram. Não pode ser a letra E. Pois a letra D, conclusão do relatório sobre a morte de mais de 300 detentos em Honduras. Esse relatório ainda não foi concluído, né? Então, não pode ser a letra D. A letra C, investigação da morte de oficial das Nações Unidas em visita ao presídio. Bom, a gente viu que ele, na verdade, tá vivo ainda, né? Porque é ele que entrou com uma ação, né? Chamando a atenção dos países para a questão da superlotação. Então, com certeza não pode ser a letra C. Agora a gente fica com a letra A e com a letra B, que pode ter sim um pouco de dúvida, porque essa é uma questão que é um pouco mais difícil, tá? Então a gente tem ali, ó, ocorrência de um incêndio em presídio superlotado ou a questão da superlotação nos presídios. Mas ele fala, sim, da questão da superlotação, ele repete essa palavra superlotação, esse overcrowding várias vezes. Mas ele não está reportando necessariamente isso, porque isso pode ou não pode ser a causa do incêndio, tá? Na verdade, não do incêndio, mas da questão do número grande e expressivo de mortes. Então, na verdade, o acontecimento está reportando, o acontecimento reportado, na verdade, é a ocorrência do incêndio. Ele está falando do incêndio em si, em uma prisão que acaba sendo superlotada. Tá certo, pessoal? Então, tá? Por hoje é só, né? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar um like no vídeo, dá um like lá no Facebook, compartilha e see you next time. Bye, bye!